Então, temos aqui mais um vídeo da unidade 3, onde a gente está estudando nessa unidade as variáveis aleatórias e suas distribuições de probabilidade. Variáveis aleatórias do ponto de vista do comportamento probabilístico delas. Então aqui a gente vai focar nesse conceito aqui, decomposição de função de distribuição de probabilidade e decomposição de variável aleatória. Então a gente vai ver o que é a parte discreta de uma FDP, a parte absolutamente contínua de uma FDP, a parte singular de uma FDP. A gente vai ver o conceito de função de distribuição singular e variável aleatória singular, alguns exemplos de exercícios para vocês e as referências para vocês aprofundarem, complementar o que está sendo discutido aqui. Então, aqui a gente vai estudar esse tópico. Então, para começar, a gente vai estar sempre considerando uma função de distribuição de probabilidade. Então, vou chamar aqui de D, o conjunto dos pontos de descontinuidade da função, tá? Então, lembrem-se, a gente falou aí num vídeo aí bem para trás, que uma função de distribuição de probabilidade, ela tem no máximo um conjunto infinito enumerável de pontos de descontinuidade. Então, ou ela é toda contínua, esse conjunto aqui é o vazio, ou tem um número finito de pontos de descontinuidade, então esse conjunto aqui vai ser um conjunto finito, ou então, se ela tiver um número infinito, mas no máximo esse conjunto é enumerável, infinito enumerável. Então, por isso que eu já estou listando aqui o conjunto dos pontos de descontinuidade dessa função. Então, é um conjunto, em geral, infinito enumerável. Então, para cada i, aqui da enumeração que a gente pegar, então eu vou chamar b índice i, o salto. Então, esse aqui é o salto f de xi menos b, f de xi, o valor da função no ponto xi, menos o limite à esquerda da função, tá? Então, como esse é ponto de descontinuidade, esse valor é positivo. Então, o gráfico dessa função vem assim e dá um salto e segue crescendo. E o tamanho do salto, isso aqui é o tamanho do salto. E aí a gente vai definir essa função, né? Para cada x real a gente vai definir uma função, né? Então vai estar variando aqui com x, f índice d, então vai estar associado à função f, esse d aqui é do t, um discreto, calculado no ponto x é como? É a soma dos saltos, você olhando para todos os pontos de descontinuidades que estão atrás do valor x. Então na reta você fixa um valor de x, um valor aí, e você olha aqui para trás de x os pontos de descontinuidade que tiver. Aí você soma todos os saltos. Então, pode acontecer de não ter nenhum, pode acontecer de ter um número finito e pode acontecer de ter um número infinito enumerável. Então, essa soma aqui pode ser soma finita ou pode ser uma série também. Então, essa função que a gente está definindo, esse D vai estar relacionado a discreto, e aí vale o seguinte teorema, né? Cuja demonstração a gente não vai estudar. Aqui, esse tópico é um pouquinho mais, do ponto de vista técnico, um pouco mais, não diria que é difícil, mas que envolve vários conceitos que não vão ser abordados nessa disciplina. Então vão ter alguns teoremas que a gente não vai estudar simplesmente por causa disso, tá? Porque para estudar as demonstrações deles, a gente teria que falar de muita coisa antes e que simplesmente tomaria todo o tempo dos conteúdos mais importantes que interessam aqui para a probabilidade. Então, tipicamente são resultados da análise, né, teoremas da análise, conceitos da análise na reta, análise no RN, e, mais importante, a maioria das vezes, são resultados da teoria da medida integral de Lebesgue na reta. Então, eu, sempre que possível, vou tentar esclarecer alguma coisa que for relevante, mas não vou ter condições de aprofundar os detalhes, porque senão tomaria todo o tempo para abordar esse conteúdo. Então, essa função que foi definida aqui, a gente não vai ver a prova, essa função f índice d em x, definida para todo x real, satisfaz. Primeiro, ela é monótona não decrescente, e isso não é uma coisa tão complicada, dá para se ver, tentar fazer, quem quiser pode tentar como exercício. Então, ela é contínua à direita, tá? E o limite assintótico no menos infinito é zero.
Já o limite assintótico no mais infinito, né? Esse limite assintótico aqui, ele é menor que ou igual a 1. Então, ele pode ser 1 também, mas, né, de modo geral, é estritamente menor que 1. Ela satisfaz essas propriedades. Então, veja que são propriedades muito parecidas com as que definem função de distribuição de probabilidade, exceto essa daqui. Tá? O que falta para ser uma função de distribuição de probabilidade é que esse limite assintótico seja exatamente 1. Então, por isso que eu estou dando esse destaque aqui em vermelho, que é para vocês perceberem. E aí, com essas propriedades, a gente vai definir, né, que essa função é a parte discreta da FDP(x), da FDP(f). Então, a função f índice D, uma função definida de R com valor no intervalo 0, 1, ela é chamada a parte discreta da função de distribuição de probabilidade f. Tá? Então, quando você vai calcular a função de distribuição, a parte discreta de uma função de distribuição, o que é que você precisa? Reconhecer os pontos de descontinuidade da f, conhecer os saltos, né, os valores dos saltos, e fazer essa conta aqui. Essa conta tem que ser feita aqui para todo x real. Então, isso significa calcular a parte discreta da FDPF. Então, eu já observei aqui, mas só para reforçar, então observe que isso aqui em geral não é uma FDP, não é uma função de distribuição de probabilidade. Então, em geral, a parte discreta da F não é uma função de distribuição de probabilidade. Mas, se eu chamar aqui, né, esse limite assintótico, o problema está aqui. Então, se esse limite for zero, então, na verdade, a função vai ser nula, né? Agora, se ele for positivo, esse limite assintótico eu vou chamar de alfa, e aí, obviamente, eu vou poder dividir a função por alfa. Então, quando eu dividir a função toda por esse valor aqui, né, se ele, obviamente, for maior que zero, né, sempre maior ou igual a zero, então ou é zero ou é maior que zero. Mas se ele for maior que zero, eu posso dividir, e aí o limite, o que falta para ser um FDP, vai ser igual a 1, então passa a ser um FDP. Então, se eu tenho esse alfa aqui, o limite assintótico no mais infinito, sendo estritamente positivo, chamando aqui FD barra, então a parte discreta, né, só que com essa barra aqui, que corresponde ao que? A parte discreta dividido pelo limite assintótico no mais infinito, né, quando ele for zero, quando ele for positivo. Quando ele for nulo, então é porque essa função aqui é zero, essa daqui não vai existir, tá? Então, essa função f índice d barra é uma FDP, e ela, como é uma função de distribuição de probabilidade, toda função de distribuição de probabilidade corresponde a alguma variável aleatória. Então, nesse caso, vai corresponder a uma variável aleatória x, que tem esses valores possíveis. Então, esses são os valores possíveis, são quais? Essa variável são o conjunto dos valores possíveis da variável aleatória é o conjunto dos pontos de salto da f. E as probabilidades deles são os saltos da f, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu faço essa operação, essa f índice d barra, ela vai ser a FDP de uma variável aleatória x, né, que satisfaz essa condição aqui. Então, vamos ver um exemplo simples para a gente ilustrar isso. Então, considere essa FDP, que é definida assim, ela é zero. Para x menor que zero, ela é exatamente x, quando x está no intervalo maior ou igual a zero, menor que meio. E ela é 1 quando x for maior que ou igual a meio. Então, só para ter uma ideia, esse aqui é o gráfico dela, né? E aqui eu já aproveito para chamar a atenção de vocês. Sempre é recomendável fazer o esboço, né, das funções, dos gráficos das funções, esboço em geral. Então, sempre que está estudando matemática em geral, sempre que for possível, é bom tentar fazer esboço das situações para entender melhor. Então, essa função, essa FDP, ela ela nem é uma FDP de uma variável aleatória discreta, tá? Porque o gráfico de uma FDP de uma variável aleatória discreta, ele só cresce desse jeito aqui, tipo escadinha, tá? Isso é o que visualmente, né, graficamente, a gente reconhece o gráfico de uma FDP de uma variável aleatória discreta quando ele só cresce dessa maneira, né? Fica tipo uma escadinha, então só cresce desse jeito. Mas aqui eu tenho esse salto, depois ela segue constante, aqui ela é constante, mas nesse trecho ela não cresce da forma escadinha. Ela também não é o gráfico de uma função de distribuição de uma variável aleatória contínua,
porque nesse caso, se fosse, teria que ser o grafo de uma função contínua, e essa função aqui não é contínua. Então ela não é de nenhum dos dois tipos, né? A gente diz que ela é do tipo misto, né? Ela não, como se fosse uma mistura das duas. Isso vai ser formalizado mais no final. Então essa aqui é a FDP que a gente vai considerar. Então se eu vou querer calcular a parte discreta dessa função, eu preciso conhecer os pontos de descontinuidade e os respectivos saltos para poder fazer essa conta. Bom, nesse caso é muito simples, só tem um ponto de descontinuidade, que é o ponto meio, e o salto correspondente aqui, esse tamanho aqui, também é meio. Então, o conjunto D, o conjunto dos pontos de descontinuidade só tem um ponto, e correspondentemente só vai ter um salto, que é esse valor aqui, que é meio. Então, logo a parte discreta, quando eu for fazer a conta, quando eu for fazer essa conta aqui, para cada valor de x, eu não vou detalhar, vocês podem detalhar como é a atividade. Então a parte discreta vai ficar assim, ela é zero quando o x for meio, e ela é meio quando o x for maior que ou igual a meio. E aqui é um esboço dessa função, e aí percebam, né, que nesse caso isso aqui não vai dar uma função de distribuição de probabilidade. Por quê? Porque aqui, se fosse, o limite assintótico teria que ser 1, mas o limite assintótico aqui, ó, daqui para frente, x maior ou igual a 2, ela é constante e meio. Então o limite assintótico no mais infinito é meio, não é 1. Então é exatamente a situação em que essa coisa aqui fica estritamente menor que 1. Então essa função, né, ela não corresponde a uma função de distribuição de probabilidade. Mas quando eu for calcular a f barra, para calcular a f barra eu preciso do quê? Do limite assintótico no mais infinito, mas esse limite assintótico é meio. Então eu vou pegar essa função e dividir por meio, que significa exatamente multiplicar tudo aqui por 2. Então quando eu fizer isso, fica isso aqui. Então a f d barra, a f índice d barra, ela é 0 quando o x for menor que meio, e ela é 1 quando o x for maior ou igual a meio. Então, o gráfico está aqui. Agora, esse aqui sim corresponde ao gráfico de uma função de distribuição de probabilidade, tá? E essa função de distribuição de probabilidade é muito simples, né? Ela dá exatamente uma variável aleatória discreta, que só assume esse valor aqui, com probabilidade 1. Ela é uma variável aleatória discreta, mas só assume o valor meio. Então, você pode pensar também que é a variável aleatória constante meio. Então, é outra forma de você pensar. Então, você pode pensar assim, que é a variável aleatória constante igual a meio. Então, ok? Então, é um caso bem simples, né, para ilustrar esse procedimento aqui. Essa coisa aqui, isso aqui, o cálculo da parte discreta. Então, essa é a parte discreta. Então, essa é a parte discreta, o gráfico correspondente, e aqui a f de barra, e a variável que a gente pode indicar, né, indicada aqui a parte discreta, como sendo isso. Em seguida, primeiro uma observação aqui, como uma função de distribuição é monótona, ela é derivável QTP com respeito à medida de Lebesgue. Então, isso é outro fato da análise, aqui especificamente da teoria da medida de Lebesgue, medida integral de Lebesgue na reta. Toda função monótona pode ser função monótona não decrescente, que é o caso das FDPs, ou monótona não crescente também, né? Toda função monótona, né, na reta, ela é derivável, exceto em um conjunto de pontos, né, que tem medida de Lebesgue nula. Então, se ela for derivável em todos os pontos, esse conjunto dos pontos onde ela não é derivável, estou chamando aqui, ó. Então, esse conjunto aqui, estou chamando, então, esse D é o conjunto. Deixa eu mudar essa letra porque eu já usei D ali. Chamar aqui de... chamar de A mesmo. Então, conjunto dos pontos números reais onde a derivada da função não existe. Então, esse conjunto tem medida de Lebesgue nula. Então, as situações mais simples são essas. Esse conjunto é o vazio, quer dizer que ele é derivável em todos os pontos. Ou esse conjunto é finito, quer dizer que tem apenas um número finito de pontos em que a função não é derivável. Ou ele é infinito enumerável, tá? Quer dizer que tem um número infinito, mas enumerável de pontos. Ou a situação mais geral, né, que engloba, na verdade, todas essas, ele tem uma medida de Lebesgue nula. Então, a função pode não ser derivável, né, em um número infinito não enumerável, mas nesse caso com medida de Lebesgue nula, que aí eu não vou detalhar isso, tá? Então, toda função monótona tem essa propriedade.
ela é derivável a menos de um conjunto de pontos com medida de Lebesgue nula, ok? Bom, então essa derivada existe, salvo esse detalhe. Então eu vou definir, a derivada existe, então eu vou definir f como sendo a derivada, caso ele exista, como sendo zero, caso contrário. Então esse C é sempre a abreviação para o caso contrário do que estiver sendo dito aqui. Então a derivada, a f, por definição, é a derivada da f, caso ela existir, né, e zero, caso contrário. E aí a gente vai definir essa função aqui, faltou escrever aqui o argumento, f índice AC calculada no ponto x, f índice AC calculada no ponto x, por definição é o que? Essa integral aqui de menos infinito até o ponto x da função f, essa função f aqui. Isso sendo feito para todo x, então esse AC aqui é a abreviação para absolutamente contínua, que vocês vão ver mais em diante. E aí, sobre essa função, a gente tem esse teorema também, cuja demonstração, os detalhes da demonstração, foge realmente ao que a gente pode desenvolver aqui. Então, essa função, f índice AC, ela satisfaz as seguintes propriedades. Então, essencialmente as mesmas da parte discreta. Então, ela é monótona não decrescente, ela é contínua, né? Agora aqui ela é contínua mesmo. O limite assintótico no menos infinito é zero, e o limite assintótico no mais infinito é menor que ou igual a zero. Então a única diferença está aqui porque essa função vai ser contínua, é uma função contínua, enquanto que na parte discreta é uma função, em geral, contínua à direita. Agora aqui ela é contínua. E o outro detalhe é que a derivada dessa função é a função f, que também é a derivada da função f. Então, a derivada da f índice AC no x é a f, que foi definida aqui, que também é igual à derivada da f, isso quase todo ponto com respeito à medida de Lebesgue, tá? Então, especialmente esse fato aqui, é que não é um fato que entra bastante na parte de medida integral de Lebesgue. Então, a prova disso requer a teoria da medida integral de Lebesgue. Vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque isso não é realmente, essas coisas todas de teoria da medida integral de Lebesgue não faz parte dos objetivos dessas disciplinas, desenvolver isso. Eu tento deixar um pouquinho esclarecido quando é possível, mas não faz parte dos objetivos, tá? Então, quem ainda não cursou quem ainda não estudou esse assunto, né, deve estudar, né, cursar a disciplina. No caso da matemática, tem a disciplina chamada Teoria da Medida, e tem uma outra também chamada Teoria da Medida Teoria da Probabilidade e Teoria da Medida, um nome assim. Então, tem algumas disciplinas, no caso do departamento de matemática, que vocês podem estudar, onde esse tipo de coisa vai ser visto com mais detalhe do que é feito aqui. Bom, e aí, definição, essa função aqui ela vai receber o nome, então que tem a ver com essa abreviação, a parte é absolutamente contínua de um FDP. Então a função f índice AC, né, definida de R no intervalo 0, 1, ela é chamada de parte absolutamente contínua da FDP dada, tá? Então, absolutamente contínua exatamente por causa da forma como ela é dada por essa integral aqui. Toda vez que uma função é dada por uma integral assim, desse tipo, ela vai ser absolutamente contínua, né, com respeito à medida de Lebesgue, e a densidade é essa função que aparece aqui. Bom, é a mesma observação, a FAC em geral não é uma função de distribuição de probabilidade, mas se eu tiver na situação em que esse limite assintótico ele é estritamente positivo, então esse limite assintótico aqui, ele pode ser 1, e automaticamente a própria a f índice AC vai ser uma distribuição de probabilidade, mas em geral ele é menor que 1, podendo ser inclusive igual a zero. Então, ele inclusive ser igual a zero, que significa que essa função vai ser zero, vai ser a função nula, tá? Então, mas no caso mais interessante é quando esse valor ele é positivo, né? Positivo menor que 1, mas positivo é suficiente. Então, no caso em que esse limite assintótico é positivo, eu estou chamando ele de beta, então eu posso definir essa função, f barra índice AC, como sendo a parte absolutamente contínua da f dividido pelo limite assintótico.
tá? Para todo x, isso aqui eu vou e defino. Então, isso aqui é a correção para eu fazer o que faltava para ser uma medida de uma distribuição de probabilidade. Obviamente, desde que eu possa fazer essa conta, e aí você precisa disso. Então, esse fator aqui está corrigindo o possível, a possível falha aqui, né? Para poder ter uma FDP. Então, isso aqui, essa função f índice AC de barra é uma FDP absolutamente contínua. Então, esse é um detalhe importante. Ela é uma função de distribuição absolutamente contínua, tá? Porque vai ser dada pela mesma coisa, só vai estar definido pela constante beta, dividido pela constante beta. Essa vai ser a densidade, tá? E ela corresponde, como é uma FDP de uma variável aleatória, como ela é uma FDP absolutamente contínua, ela vai corresponder a uma variável aleatória contínua, tá? Então lembre-se disso, variável aleatória contínua é equivalente a dizer que a função de distribuição da variável ela é absolutamente contínua, tá? Então, como isso aqui fica sendo uma FDP absolutamente contínua, ela vai corresponder a uma variável aleatória contínua. E a função de distribuição dessa variável aleatória é essa daqui, né? E vai ser dada pela integral. Pela integral só colocando aqui, dividindo pela constante beta, tá? Bom, um exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente começou, que é essa FDP, e vamos agora calcular a parte absolutamente contínua. A receita é a seguinte, eu tenho que pegar a derivada, né, nos pontos onde ela for derivável e definir a função. Então essa função, claramente, ela tem dois pontos onde ela não é derivável. Então nesse ponto aqui, no ponto meio, que ela inclusive ela é descontínua, e nesse ponto aqui, no ponto zero, ela é contínua, mas tem essa quina. Então ela não é derivável nesses dois pontos. Exceto nesses dois pontos, ela é derivável. Então ela é derivada na reta aberta, de menos infinito a zero. Ela é derivada no intervalo aberto, de 0 a meio. E ela é derivável na semi-reta aberta aqui, meio para frente. Então, salvo esses dois pontos, ela é derivável. Então, o que a gente vai ter? Quando eu derivar, essa derivada vai ser 1, quando o x está no intervalo aberto de 0,5 e 0 caso contrário. Então, é isso que está definido aqui, ó. A fzinha é a derivada quando ele existir e é 0 caso contrário, tá? Então, essa aqui, ó, a derivada. E aí, agora eu vou e defino a função fzinho. Então, a fzinho, por definição, é 0 no intervalo aberto 0,5 e 0 caso contrário. Eu poderia fechar aqui também, inclusive, tá? Ou deixar um aberto e o outro fechado. Então, poderia ser assim, por exemplo, o primeiro aberto, segundo fechado. Ou o contrário, segundo aberto, primeiro fechado. Tá? Isso não importa, mas para manter essa coerência com isso que está aqui, então eu vou fazer desse jeito. Mas se for o caso, quiser colocar fechados os dois, pode também, que não vai acrescentar nenhum problema, não trazer nenhum erro. Então, para calcular a parte absolutamente contínua, eu preciso calcular essas integrais aqui, ó, olhando para essa função. E aí, fica como exercício para vocês conferirem isso. Vocês calcularem essa integral, vocês têm que ver para valores possíveis do x, né? Quando o x for menor que zero, quando o x estiver no intervalo 0,5, quando o x for maior que meio. Então, fazendo essa integral vai dar só isso. Então, essa é a expressão da parte absolutamente contínua da FDPF, desse exemplo aí. Aí, nesse caso, esse limite assintótico aqui, ó, que é essa integral, se é o limite assintótico, ela vale meio. Então, esse é o limite assintótico, é a FAC no mais infinito, tá? Então, vale meio, vocês também confiram as contas, essa aqui vale meio. Então, é maior que zero, eu posso pegar e fazer a divisão aqui por 2. Então, fazer a divisão aqui por 2, não, por meio, né? Dividir por beta aqui, no caso, dividir por meio. Então, vai multiplicar todos esses valores por 2. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter a parte absolutamente contínua, corrigida, né? Então, a f índice AC barra 0 ou 2x, 0 quando o x é menor que 0, 2x quando o x está no intervalo 0,5 e 1 quando o x está é maior ou igual a meio. Então, o gráfico correspondente, né?
Então, vocês observem que antes a gente só via até aqui o valor meio, agora aqui não, vai até o valor 1. Aí isso corresponde ao gráfico de uma FDP, de uma função de distribuição de probabilidade, que é exatamente uma distribuição uniforme, no intervalo 0,5. Então, essa aqui é a FDP de uma variável aleatória contínua. Então, x índice C, esse C aqui é para indicar contínua, com distribuição uniforme no intervalo 0,5. Deixa eu colocar esse aqui que eu esqueci. Corresponde a uma variável aleatória contínua. Pronto. Então, isso aqui então, a conclusão, né, que essa aqui é a distribuição, né, quando eu faço essa correção, vai dar a FDP de uma variável aleatória contínua com distribuição uniforme no intervalo 0,5. Bom, agora a gente vai definir o que é a parte singular de uma FDP. Então, dada uma FDPF, então seja F índice D, F índice AC, suas partes discreta e absolutamente contínua. Então, a parte discreta e a parte absolutamente contínua da F. Então, a função definida desse jeito. Então, eu vou fazer a diferença. Vou chamar aqui F índice S. Então, esse S aqui tem a ver com o termo aqui singular. Então, F índice S em cada ponto X é simplesmente quem? É a função de distribuição que eu tiver na F, tirando a parte discreta, né, e tirando a parte contínua. Então, F índice SX é F de X menos F índice D de X menos F índice AC de X para todo X real. Então, essa aqui é uma função, né? E aí ela é chamada a parte singular da FDPF. Então, esse termo singular que vocês vão entender agora o porquê. Então, eu tenho esse teorema correspondente. Então, essa função aqui, que foi definida assim, ela satisfaz. Né? Então, exatamente as mesmas com alguns detalhes, né? Então, ela também é monótona não decrescente. Ela é contínua, tá? Ela é contínua aqui porque quando você faz essa diferença, na verdade aqui você está tirando os pontos de descontinuidade. Então, o resultado é uma função contínua. E essa função aqui é contínua. Então, esse resultado aqui é uma função contínua. Então, ela é contínua, o limite assintótico vale 0, tá? no menos infinito. O limite assintótico no mais infinito, mesma coisa, é menor que ou igual a 1. E o detalhe é que a derivada dela, né, existe quase todo ponto, existe QTP e vale 0. Então, porque quando você for fazer a derivada aqui, a derivada aos pontos onde forem derivável, né, a derivada aqui, a função, a parte discreta, ela é tipo assim, ela é constante, então a derivada vai dar 0, e a derivada dessas duas é a mesma, então quando fizer essa diferença dá 0. Então essa derivada aqui, nos pontos onde existir, obviamente, vai valer 0. Então a prova não é que requer exatamente, mas algumas coisas dá para fazer, mas né, vamos deixar também de lado. Então, em geral, a mesma observação, ela não é uma FDP, mas, né, tomando essa conta aqui, F barra índice S de X, como sendo a Fs no X dividido por gama, onde esse gama ele é o limite assintótico, né, caso ele for positivo também, né, que obviamente se ele for igual a 0, ou ele é 0, ou ele é maior que 0. No caso que ele é 0, você não pode fazer essa conta. No caso que ele é positivo, aí você pode fazer essa conta. Aí eu posso fazer essa F índice S barra. Aí é o que faltava para ser uma função de distribuição de probabilidade, que é para dar exatamente igual a 1 aqui. Então aí a gente vai ter que F índice S barra é uma FDP contínua, tá? É uma função contínua. Cuidado, eu não estou colocando aqui absolutamente contínua. Então, só estou dizendo que é uma função contínua, tá? O que já está aqui. Então, aqui é uma função contínua. Mas não estou dizendo que é absolutamente contínua, não. Absolutamente contínua é outra coisa. Absolutamente contínua é quando é dada por uma integral desse tipo aqui, ó. Quando ela tem densidade. Então, dizer que é absolutamente contínua é sinônimo de dizer que tem densidade. Tá? Que eu só estou dizendo que é uma função contínua, do conceito que vocês conhecem dos cursos de cálculo e dos cursos de análise na reta. Então, ela é uma função de distribuição de probabilidade, uma função contínua,
e ela é singular, tá? É singular, e que eu vou definir em seguida, tá? Eu ainda não falei, só falei aqui que é a parte singular, mas eu defini aqui embaixo. Então, ela é uma função contínua singular e que corresponde a uma variável aleatória singular, satisfazendo essa relação. Então, vou definir agora esses dois conceitos, né, que foram falados aí, mas aí vai ter esse conceito de função singular, função, no caso, FDP singular, e variável aleatória singular. E aqui é uma FDP, então ela é a função de distribuição da variável x. Deixa eu colocar o índice S aqui para indicar. E aí, mas o que é isso? FDP singular, variável aleatória singular. Então, é o que eu vou definir. FDP singular e variável aleatória singular. Então, a FDPF ela é dita singular se a derivada dela existe, né, QTP e vale zero. Então, tudo quase certamente, né, quase todo ponto com respeito à medida de Lebesgue, aquela história. A derivada pode não existir, mas esse conjunto dos pontos ela não existe, vai ter medida de Lebesgue nula. E toda vez que existir a derivada, vai ser sempre zero, tá? Então, isso que significa dizer que a FDP ela é singular. Então, o conceito de função singular geral é simplesmente isso. Então, se estiver fora do contexto de probabilidade, você pode falar de uma função singular. Então, que é simplesmente dizer que a derivada dela é zero, fora do conceito do contexto de funções de distribuição. Então, por exemplo, funções constantes são funções singulares. Não são funções de distribuição de probabilidade, mas são funções singulares, toda função constante. Tá? Mas não são as funções singulares mais interessantes, não. As funções singulares mais interessantes estão muito relacionadas com as funções de distribuição de probabilidade. Então, a FDPF ela é dita singular, se todos os pontos onde for derivável, a derivada vale zero. Tá? E aí, uma variável aleatória x ela é dita singular se sua FDP, fx é singular. Então, simplesmente isso. Bom, então deixa aqui como exercício o seguinte, determinar a parte singular do exemplo anterior. Então, esse exercício vocês façam e vocês vão observar que essa parte singular vai dar zero, né, nesse exemplo. Quando vocês forem fazer essa conta aqui, ó, para calcular a parte singular do exemplo que eu trabalhei ao longo do vídeo, o que foi que eu fiz? Eu calculei a parte discreta e calculei a parte absolutamente contínua. Para calcular a parte singular, eu só tenho que fazer essa conta aqui, fazer essa diferença para todo x real. E vocês vão perceber que vai dar zero. Então, no exemplo, a função de distribuição, a parte singular da função de distribuição vai ser zero para todo x. Tá? E acontece que essa situação vai ser praticamente o padrão, né, no que a gente vai estudar. Então, as funções de distribuições singulares, não nulas, são muito raras. Tá? Praticamente, só existe uma assim que é mencionada o tempo todo, que vocês vão ver no final aqui que eu vou indicar. Então, façam esse exercício para vocês verificarem que vai dar zero e praticamente vai ser isso que vai acontecer na maioria dos exemplos que a gente vai se deparar nos estudos. Significa que vai ser sempre assim? Não significa que é sempre assim. Mas para as situações usuais da probabilidade, das aplicações da probabilidade, da análise, é a situação mais comum, que é o que praticamente ocorre quase sempre. Então, faça o exercício, determinar a parte singular do exemplo anterior. Bom, eu vou definir aqui, só for mais ou menos para formalizar tudo que foi falado aqui, o que significa decompor uma FDP e uma variável aleatória. Então, decomposição de FDP e de variável aleatória. Então, decompor uma função de distribuição de probabilidade f significa o quê? Significa determinar essas partes aqui. A parte discreta, a parte absolutamente contínua e a parte singular. Aqui é a parte singular.
Então, quando se pedir para vocês decomporem uma função de distribuição de probabilidade, o que é que você tem que fazer? Calcular a parte discreta, calcular a parte absolutamente contínua e calcular a parte singular, que quase com 100% de chance de certeza aí eu vou dizer que vai valer zero. Então, de modo que a função, a FDP, vai ser o quê? Vai ser a soma das três. A parte singular, mais a parte discreta, mais a parte absolutamente contínua, mais a parte singular. Simplesmente porque a parte singular foi definida como sendo a diferença dessa F menos essas duas aqui, tá? Então é isso que significa decompor uma FDP, fazer esses cálculos aqui. E decompor uma variável aleatória está relacionado a isso, só que vocês têm que lembrar que, de modo geral, essas funções não são funções de distribuição de probabilidade. Então, elas não estão associadas a variáveis aleatórias porque, em geral, não são funções de distribuição de probabilidade. Então, se isso aqui não é uma FDP, ela não está associada a uma variável aleatória. Quem vai estar é aquela F barra que eu chamei, F barra D. Se isso aqui não for uma FDP, então ela não está associada a uma variável aleatória. Quem vai estar é a F barra correspondente, tá? Mesma coisa com a singular. Então, decompor uma variável aleatória x significa decompor sua FDP. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Decompor a FDP e determinar essas FDPs aqui. A F índice D barra, que é a F índice D dividido pelo alfa, obviamente, supondo que isso aqui é zero, tá? A F índice a absolutamente contínua, né? A F índice AC barra, que é quem? F índice AC dividido por beta, obviamente isso aqui é maior que zero. E a F índice S barra, que é a F índice S dividido por gama, né? Também seria o caso que isso aqui fosse zero. Mas aí o que acontece? Vão ser raríssimos os casos em que isso aqui vai ser positivo. Então, na maioria das situações, isso aqui vai ser zero, tá? Porque esse gama, bom, não vou entrar nos detalhes, mas aí o que acontece? Nas situações corriqueiras, né, da probabilidade das aplicações, isso aqui vai ser zero. E aí, obviamente, isso aqui você não vai conseguir fazer essa conta. Então, a parte discreta, ela existe e vai valer zero. Agora, quem não vai existir é essa daqui, porque não vai ter como fazer essa conta. Então, essa aqui não vai existir. A parte discreta, quando o gama aqui for zero, ela existe e vale zero, tá? Mas essa função aqui não existe, ela não vai ser uma FDP, simplesmente não vai existir. Então, vai existir só essas duas, não? Ou uma delas, talvez. Então, quando for possível, obviamente, quando o alfa é positivo, quando o beta é positivo, o gama é positivo. E aí, de modo que a gente vai ter o quê? Que a função de distribuição de x vai ser essa expressão aqui, ó. É o coeficiente alfa vezes a F índice D barra, mais o coeficiente beta vezes a F índice AC barra, mais o coeficiente gama vezes F índice AC barra. Então, de onde vem isso? Vem daqui, simplesmente trocando. Quem é F índice D, jogando alfa para lá, vai ficar alfa vezes essa daqui. Quem é F índice AC, você joga o beta para cá, vai ficar e vai substituir aqui. Quem é F índice E, você joga o gama para cá e substitui. Quando fizer isso, dá essa expressão aqui, tá? Então, a gente está decompondo a função de distribuição da variável nessa combinação aqui de funções de distribuição de probabilidade, onde tem esses coeficientes aqui que vão ser pesos para corrigir, tá? Bom, o que pode acontecer com esses coeficientes? Pode acontecer dos três serem positivos, pode acontecer de dois deles, quaisquer, serem positivos, por exemplo, alfa e beta positivos e gama ser igual a zero, que vai ser uma situação comum, ou alfa e gama maior que zero, enfim, combinações. Ou pode acontecer de só um deles ser diferente de ser maior que zero. Então, o alfa é igual o alfa positivo, os outros zero. Então, vai ser uma variável aleatória discreta. Ou esse zero e só o beta positivo. Então, vai ser uma variável aleatória contínua, tá? Esses dois igual a zero e só esse positivo. Então, vai ser uma variável aleatória singular. Então, se pelo menos um dos dois coeficientes, alfa, beta e gama, são não nulos, então dizemos que x é uma variável aleatória mista. Então, ou então que ela é uma mistura, né? Uma mistura nesse sentido aqui,
de uma variável aleatória discreta com uma absolutamente contínua com uma singular, dependendo dos coeficientes serem positivos ou não. Então, de modo geral, a gente vai dizer que a variável aleatória ela é mista, tá? Ou uma mistura de outras variáveis. Bom, a pergunta que fica, então, existem que eu falei dessa noção de FDP singular, mas existe uma tal função de distribuição? Porque lembrem-se que função de distribuição ela tem as seguintes propriedades: monótona, não decrescente, contínua à direita, uso limite assintótico, no mais infinito 1, no menos infinito 0. Então a gente tem uma ideia visual assim do gráfico. E só que uma função de distribuição com a derivada valendo nulo, né, valendo zero em todos os pontos onde existir, já fica difícil da gente imaginar, porque toda vez que a gente fala em derivada nula, a gente sempre pensa em função constante. Isso fica um pouco, aparentemente, incompatível, né, com a ideia de função de distribuição, as propriedades de função de distribuição, junto com essa ideia de função singular. Tá? Então, será que existe? Existe, mas são raríssimas. Como eu comentei, praticamente em toda a literatura assim, da referência desse assunto, só menciona uma, que é essa aqui que eu vou deixar como exercício para vocês estudarem. Então, estudem a função de distribuição de probabilidade de Cantor, então, nas referências indicadas. Então, no Barry James, eu acho que todas as que eu indico falam, algumas com mais profundidade, outras com menos profundidade, falam dessa função de distribuição de Cantor, tá? Tem a ver com o conjunto de Cantor, por isso que é chamada função de distribuição de Cantor. Tem o conjunto de Cantor, quem já fez curso de análise na reta já deve ter se deparado com ele. Então essa FDP recebe o nome função de distribuição de Cantor, porque está associada ao conjunto de Cantor. Então, a atividade para que eu deixo para vocês é vocês estudarem a FDP de Cantor nas referências indicadas, ou qualquer outro que vocês tiverem. E esse vai ser o exemplo de uma função de distribuição singular. Então, essa função, nos estudos, vocês vão perceber que ela é uma função de distribuição de probabilidade, ou seja, ela é monótona não decrescente, o limite assintótico é 0, no menos infinito, o limite assintótico no mais infinito é 1. Ela vai ser inclusive contínua, é uma função contínua, tá? E a derivada dela vale 0. Então, percebam que é um pouco difícil visualizar uma função com todas essas propriedades conjuntamente, tá? Quando você junta as propriedades de função de distribuição de probabilidade, mas com a propriedade que caracteriza a função singular, que é a derivada vale 0 em todos os pontos onde a derivada existir, aí fica difícil visualizar, tá? Então esse é o único exemplo que eu conheço, né, ou algum outro assim, mas sempre relacionado à função de distribuição de Cantor. O exemplo existe, mas ele é praticamente só para dizer que existe e que precisa ser levado em consideração. Mas na prática, nas aplicações todas, nos estudos todos, em geral, as funções de distribuição não envolvem parte singular. Em geral, essa parte aqui não vai existir, a parte singular não vai existir. Essa parte aqui vai ser 0. Essa aqui vale 0 e essa daqui não vai existir, tá? Então estudem isso para vocês terem essa noção. Isso não é um ponto tão relevante para a parte de probabilidade, mas é simplesmente para vocês perceberem que existem isso que a gente está chamando aqui de função de distribuição singular. E automaticamente a variável aleatória singular. Então a variável aleatória correspondente a essa função de distribuição ela é singular. E mais um exercício eu deixo para vocês fazerem o seguinte. Então decomponha a variável aleatória y, né, que ela é definida assim. Y é o mínimo entre x e meio, onde x é uma variável aleatória com distribuição uniforme 0, 1. Então decompor essa variável significa o quê? Significa pegar a função de distribuição dela, percebam que não está dada aqui, então a primeira parte do exercício é calcular a função de distribuição. Então vocês vão precisar, né, decompor essa variável aí, no caso a letra y, então vocês vão precisar da FDP dessa variável, depois calcular as partes discretas, as partes absolutamente contínuas, a parte singular,
e verificar quais desses coeficientes vai ser positivo, tá? Os que forem positivo, correspondentemente você vai fazer essa conta e aí vai existir a correspondente FDP aqui. Os que forem igual a zero não vai existir. Então, por exemplo, se o alfa for zero, a parte discreta existe, mas essa FDP não existe. Se o beta for zero, a parte absolutamente contínua existe e vale zero, mas esse daqui não existe. E a mesma coisa com a singular. Então vocês têm que obter essas variáveis aqui e indicar. Então, por exemplo, se isso aqui for uma Bernoulli ou se for uma binomial, você indicar. Né? Se essa absolutamente contínua for uma uniforme, assim indicar. Ou se for uma de Cantor, então, por exemplo. Então, você indicar isso. Então, decompõe essa variável aleatória, que significa fazer isso tudo aí, tá ok? Se eu tivesse colocado decomponha uma FDP, então vocês poderiam fazer isso daqui apenas. Mas para decompor a variável aleatória, eu preciso identificar essas FDPs aqui, porque elas vão indicar o comportamento probabilístico. Então, se isso aqui for a FDP de uma Bernoulli, você vai dizer que a parte correspondente, né, a parte discreta, é uma Bernoulli. Se for uma binomial, a parte discreta é binomial. Então, se essa daqui for uma uniforme, então vocês vão dizer que a parte absolutamente contínua é uniforme em tal região. Se for uma normal, vocês vão dizer que é uma normal em tal região, e assim por diante. Tá ok? Então, esse exercício aí. E nas referências, né, especialmente o livro do Barry Jane, vocês vão encontrar outros exemplos de exercícios em que vocês vão fazer coisa parecida. Bom, e com isso concluímos aqui. A gente estudou esse tópico, decomposição de FDP de variável aleatória. Então, vimos o que é a parte discreta de uma FDP, o que é a parte absolutamente contínua de uma FDP, o que é a parte singular de uma FDP. Vimos o conceito apareceu naturalmente o conceito de FDP singular e daí o conceito de variável aleatória singular. Exemplos, exercícios para vocês praticarem. No livro do Barry James vocês vão encontrar mais exemplos desse tipo de conteúdo aí, desse tipo de tópico. Nos 3 referências vão encontrar, tá? Bom, e com isso eu encerro o vídeo. Até o próximo. Tchau.